Eu sou a Ariel Garcia, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer um assunto que eu queria trazer há muito tempo. Por quê? Por causa das minhas experiências aqui. Mas eu não tinha trago antes, por motivos óbvios. Eu sou muito branca. Então, assim, tá rolando no Brasil essa briga agora por causa do rapaz que foi morto no Carrefour. Ele agrediu uma funcionária, né? Ou ele tava perseguindo a funcionária, alguma coisa assim. Whatever. Nada justifica a morte de alguém. E aí a mídia tá caindo em cima como racismo. Ele morreu não por causa da perseguição, da agressão à funcionária, ele morreu porque ele é preto. E aí muita gente tá falando que no Brasil não tem racismo. E eu entendo quem fala isso. Por quê? Porque eu sou branca. E eu não sofri racismo. Eu já sofri por ser mulher, eu já sofri por ter cabelo vermelho, eu já sofri por ter tatuagem, e a minha tatuagem é minúscula, assim, aqui dá pra ver. Então, mesmo assim, eu sofri esses tipos de preconceito, mas nunca por causa da cor da pele. E minhas amigas e meus amigos pretos nunca chegaram em mim e falaram, Meu Deus, eu ouvi isso hoje. tipo, chocados, sabe? Mas já chegaram em mim pra me contar assédios, pra me contar problemas com o patrão, toques, cantadas Cantadas. na Não. rua, horríveis e tal. Então, na minha cabeça, já que eu tinha um vínculo muito grande com pessoas pretas e elas nunca vieram em mim me relatar nenhum tipo de coisa desse tipo, mas vinham em mim me relatar outros tipos de preconceito, eu achava que não existia racismo. E não era só no Brasil, não. Na minha cabeça, assim, era uma coisa que muito raramente existia, talvez nos Estados Unidos, por causa dos bairros segregados mesmo, que espanhóis, mexicanos ficam de um lado, pretos do outro, brancos do outro, e é isso. Só aquele cenário de filme mesmo. E eu não morava em bairro classe média alta, em lugar de gente rica, não, tá, gente? Eu sempre convivi com gente pobre. Eu estudava em escola pública, estudei em escola particular também, e em nenhuma situação alguém chegou em mim e me contou esse tipo de coisa. O único comentário que eu já vi não, assim, colegas minhas da faculdade me contaram foi sobre cabelo. Que quando a mulher tinha o cabelo black, todo pra cima mesmo, armado, e eu ia elogiar e ficava assim, Poxa, que legal, a maioria das pessoas criticam, não gostam e tal, pedem pra tocar, esse tipo de coisa. que eu ficava assim, nossa, entendi, porque a gente cresce ouvindo as pessoas zoando as outras, que hoje em dia já os pais já estão educando as crianças melhores, né? Sobre cabelo de bombril, esse tipo de coisa. Isso eu presenciei. Ok. Aí eu chego aqui em Portugal e eu tomo um susto gigantesco. Gigantesco. Gente, são muitas frases racistas no cotidiano deles. São. Eles não se acham racistas, tanto que tem essa matéria aqui que fala que Portugal não é um país racista, porém 60% dos portugueses têm crenças racistas, têm racismo no seu cotidiano. Alô, é porque você é racista, colega. Se você pode não acreditar que você é, mas se você fala coisas que dizem que você é, então você é. E aqui acontece muito isso. Uma frase muito comum que eu ouvi, muito comum, assim, não é comum, mas eu ouvi muito aqui. Trabalhei igual um preto hoje. Pois é. E Elise, isso não é racismo. Eu fui perguntar pra uma menina, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, uma portuguesa, e ela falou assim, que não tem problema falar essa frase, é só não falar na frente deles. Eu nem sei como reagir. Tipo, foi logo no começo, assim, no meu primeiro mês de trabalho que eu ouvi isso. E eu fiquei assim, realmente sem saber.
tinha um cliente em particular que ele sempre que ele tirava as moedinhas, ele sempre me dava gorjeta. E assim, uma vez ele tirou todas as moedinhas pretas da bolsinha e falou assim: Olha, eu não sou racista, não. Mas pode levar essas pretas aqui que preto não serve pra nada. e eu, tá. E peguei, mas ficou na minha cabeça. Tipo assim, por que ele falou que ele não é racista se ele tá falando das moedas? Ele não tá falando das pessoas. E me incomodou. Mas ele tava falando das moedas, eu falei, tá. Na segunda vez que ele falou, eu não ri. Eu agradeci as moedas e levei pra caixinha da gorjeta. Na terceira vez que ele foi falar essa frase, aí eu não deixei. Falei, eu já sei, você não é racista não, tá bom. Peguei as moedas e saí. Nem falei obrigado, pra deixar claro pra ele que estava me incomodando. Essa frase. Ele era um senhor simpático, me tratava super bem, me dava gorjeta todas as vezes. Se ele fosse 3 vezes no restaurante, ele me dava gorjeta 3 vezes. Mas essa frase estava me incomodando. E depois que eu fiz isso e saí e tal, nunca mais ele falou essa frase de novo. Então só reforçou pra mim que ele não estava falando das moedas. Que se ele percebeu que... Entendeu? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, onde eu quero chegar. E isso é normal pra eles. Esses tipos de comentários, sabe? Eles podem estar falando de uma outra coisa e mete assim, frases de duplo sentido. Como se, preta, tá falando de uma coisa preta, mas você fica na dúvida se eles estão falando daquela coisa ou se eles estão falando da cor da pessoa. É super comum. Então, assim, aos poucos, você vai aprendendo a lidar com essa situação, você vai parando de rir, você vai ficando sério, você pede pra eles explicar, fala que não entendeu. E isso acontece, gente, com brasileiro, isso acontece com pretos. Aqui é racismo e xenofobia. Tanto que começou a trabalhar uma menina lá onde eu estava trabalhando, que eu saí, e eu avisei a ela. Falei, olha, você se prepara, porque eu ouvi muita coisa. Gente, eu sou branca. E eu ouvia cada coisa, que eu ia pro banheiro chorar, sem brincadeira. Eu sou ansiosa. E quando falavam coisas que eu não podia revidar, eu ia pro banheiro e eu chorava. E eu lavava o rosto e saía como se nada tivesse acontecido e não atendia aquela mesa direito nunca mais. E eu marco o rosto, tá? Seja pro bem ou seja pro mal. Se for um cliente maravilhoso, todas as vezes que chegasse lá, ia ser tratado maravilhosamente bem. Mas se fosse um cuzão, todas as vezes que chegasse lá, ia querer dar 1 estrela no atendimento no Google, porque eu tratava mal. E é assim. E todo mundo me fala que é assim. Todo mundo aqui que trabalha para atendimento fala que sofre xenofobia e sofre racismo. E simplesmente estão acostumados, gente. Porque é principalmente com os velhos. Aí você fica assim, é principalmente com os velhos, então só os velhos são racistas? Olha essas matérias. Em Lisboa, no Porto, no campo de futebol, em todo lugar. Se eu não me engano, Mouse, acho que é Mouse, jogador do fã clube, Futebol Clube de Porto. Foi esse ano isso. E olha que o Porto, em 2012, foi multado em 20 mil euros por causa do fã-clube ser racista. E esse ano foi o Vitória de Guimarães, se eu não me engano, que praticou racismo com o Porto depois do Mouse, sempre esqueço o nome dele, ter feito o 2º gol. É futebol, velho. É esporte. É só pra ser diversão. É uma faculdade. Você só tá ali pra estudar. O pior da notícia da faculdade, na minha opinião, é ver essa palavra aqui. Essa palavra aqui. Praticando xenofobia e racismo. Professores. Pra mim é um absurdo. E quem me conhece na minha faculdade sabe que
o que eu mais criticava era professores no Brasil que faziam bullying com os alunos e achava que era brincadeira. Eu tive um professor que me zoou tanto que eu passava mal na escola por causa de bullying de professor. Aí eu chego aqui gente, no Brasil, meus trabalhos, se eu pudesse criticar professor que fazia bullying em trabalho, eu criticava. Todos os meus trabalhos na faculdade tinha crítica, principalmente em sociologia da educação, tudo relacionado à educação, que eu pudesse falar de que o professor tá fazendo merda, eu falava. Porque, pelo amor de Deus, professores, prestem atenção, vocês estão ali para ser exemplos, é como se fossem pais. Aí fica aquela guerra, os pais querem criticar professores e professores querem criticar os pais. Só que na faculdade, na escola, vocês são exemplo, em casa os pais são exemplo. Aí faz uma merda dessa. Então assim, gente, não me critiquem, porque eu também achava que no Brasil não tinha racismo, porque eu não via. Eu não via mesmo, era muito velado. Eu desconhecia o tal privilégio branco até eu chegar aqui. Aqui eu conheço, aqui eu conheci, aqui é escancarado, aqui dá pra ver mesmo. E assim, não estou fazendo esse vídeo pra te desanimar. Venha, cara, se você sonha em vir trabalhar duro e não é rico que vem pra cá não, tá? É pobre. Vocês têm noção, a gente divide casa com gente desconhecida pra ter uma chance de juntar dinheiro. E aqui a gente consegue, coisa que no Brasil a gente não conseguia fazer, aqui a gente consegue. Aqui a gente pode ter um celular bom, é caro, mas com um mês de trabalho a gente compra. Não é igual no Brasil, precisa de 3, 4, 5, um iPhone, dependendo, né? Você precisa trabalhar o ano inteiro pra comprar. Aqui você não precisa disso. Com 1, 2 meses de trabalho você compra. Então, assim, não estou falando isso pra desanimar vocês. Estou falando isso para mostrar a realidade para vocês. É isso que acontece aqui. Portugal é um país racista. O Brasil é um país racista. Não é porque a gente não vê que não está acontecendo. Faça eles entenderem que você não vai aceitar esse tipo de piada perto de você. Vira as costas, sai andando. Se começarem a explicar e você vê que é racista, se a pessoa se achar certa, gente, sai andando de perto, não fica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês entendam que as pessoas não nascem evoluídas, elas se desconstroem todos os dias. Então, assim, às vezes a gente não faz as coisas de propósito. A gente não é idiota de propósito. Às vezes a gente sempre julga o cenário todo de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com tudo que a gente sofreu, que a gente passou. Então, assim, eu não me metia nesses assuntos de racismo porque eu não via. Então, assim, se eu não via, eu não posso dizer que não existe, porque eu nunca vi um pé de pequi, por exemplo. Não quer dizer que não existe. Algumas pessoas já comeram pequi. E aí? Aí eu vou bater na tecla de que não existe pequi porque eu nunca comi. Eu nunca vi um pé, a árvore. É a mesma coisa. Não é porque a gente nunca sofreu racismo que não existe. Tem muita gente, tem gente demais falando que sofre pra gente fechar os olhos pra isso, né? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenham dado um alerta pra você se preparar na hora de vir pra cá, porque é certo. É certo que vai acontecer, gente. É certo que não é todo mundo, graças a Deus, mas acontece. E a gente sabe que, assim, a cada 100 pessoas que a gente conhece, pode ser só uma que vai ser. Mas machuca muito. Eu, com xenofobia, tipo, o país que eu nasci já doeu, eu imagino se fosse com a minha cor da pele. Não consigo ter ideia. É isso.
Já falei isso 3 vezes, já me despedi 3 vezes, mas até a próxima.